do Cordeiro com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, olha o Santo Livro, por gentileza, em Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas 2. A partir do verso 1. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, tá, amado? Que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga aos gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitui mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Até aqui, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, eu acho que mais do que oportuno seria o tema de hoje que nós vamos abordar nesse estudo expositivo, que eu posso colocar, ou talvez eu coloque na edição, livres do legalismo. Livres do legalismo. E na oportunidade de hoje, quinta-feira, talvez é do conhecimento de boa parte dos irmãos a notícia bombástica, digo por mim que foi uma bomba, o afastamento do pastor Paulo Júnior do seu ministério. Confesso aos irmãos que recebi aquela notícia quando eu vi no canal dele. Eu ainda sou inscrito no canal dele, eu acompanho as mensagens dele, da Igreja Aliança do Calvário, e digo que recebi com extrema tristeza, irmãos, mas com muita tristeza, o afastamento e a confissão de seus pecados, que publicamente ele assim expôs, e não expôs com detalhes, nos quais também eu acho que não convém, não é necessário. E me compadeço dele, mas não só dele, amado, mas das vítimas das quais ele assim feriu. Ele não é vítima, ele é o vilão. Todavia a palavra do Senhor nos afirma, em Provérbios 28:13, que aquele que confessa e abandona alcança do Senhor a misericórdia. E a palavra do Senhor revela que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu percebi nas palavras dele, nós não sondamos o coração das pessoas, nós não temos essa capacidade de sondar, perscrutar e saber se de fato a pessoa está sendo verdadeira, se ela está sendo transparente ou clara. Mas eu senti muita verdade nas palavras que ele assim pronunciou, e espero que ele passe pelo tempo de Deus esse tratamento, onde ele vai ser pastoreado, onde ele vai ser discipulado, doutrinado, e que ele cuide da família dele, que ele possa até ir atrás das pessoas nas quais ele, com toda a sua rigidez, com toda a sua dureza, e com toda uma manifestação de legalismo, feriu muitas pessoas. E todos nós podemos passar por isso, e acredito que a nossa igreja passou por isso. Uma fase de uma rigidez muito dura acerca do Evangelho. Não que nós não venhamos a confrontar ou denunciar tudo aquilo que ele fez e pregou, amado. A gente não pode descredibilizar ou jogar na lata do lixo. Porque o fato de um pregador, um mensageiro, pregar a verdade e ele de repente viver a mentira, ou até que caia, isso não desqualifica tudo aquilo que ele fez, ou falou, ou pregou, ou discipulou, ou ensinou em Cristo Jesus, na verdade. Então nós temos que ter essa sensibilidade. E o neopuritanismo, amado, ele pode ser muito malicioso e sutil em nossos corações, acerca da gente ferir pessoas, magoar pessoas, ferir a igreja. E a igreja dele também manifestou uma maturidade cristã e uma aplicação da doutrina bíblica muito positiva para a igreja brasileira, que é muito raro de se ver um ministério e um pastor confessar o seu pecado e ser afastado. Primeiro que ele vive no Evangelho, ele é um pastor que ele é integral na obra, ele não tem uma outra profissão, ou ele não trabalha com outra coisa. Ele é um pastor integral, ele vive do ministério, ele vive da obra. Eu não sei como o ministério vai fazer, ou se ele tem alguma renda, ou alguma outra fonte de renda para que como ele possa se manter e assim sustentar a sua família. Eu não sei. Mas a igreja dele manifestou isso com muita maturidade cristã.
E por que você está falando isso, pastor? Primeiro que a gente vai estudar sobre isso, sobre o legalismo. E Cristo nos libertou disso. Ele nos libertou disso e nós não podemos aceitar que qualquer pessoa, digo, qualquer pessoa, nos coloque de novo num jugo de servidão. Sendo Cristo que nos libertou, como o Marcos falou, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então nós não podemos aceitar. E digo isso de púlpito e sendo gravado. Está aqui o diácono Amauri, está aqui presente o pastor Jorge, está aqui o obreiro Fernando, está aqui o Ismael. Por que eu estou citando essas pessoas aqui em especial? Porque elas compõem o ministério dessa igreja, elas compõem o presbitério dessa igreja, do qual eu sou submisso. Ao meu pastor Elton Guimarães, ao pastor Wellington Barbosa, ao pastor Jorge Luiz, ao pastor Tiago. E qualquer transgressão que eu cometa no púlpito ou fora dele, vocês como irmãos têm a autoridade de me exortar em Cristo, me exortar em amor, e estando eu desqualificado para exercer o pastorado, vocês têm a autoridade de me remover por meio da palavra, conforme, se eu não me engano, 1 Timóteo capítulo 5 fala sobre isso. Tendo 2 ou mais testemunhas, seja ele repreendido diante de todos, para que haja temor no meio da congregação, e assim seja exemplo de todos. Às vezes a gente só fica de olhos arregalados quando o pastor ele é pego em adultério, né? Assim, nossa, pastor adulterou, meu Deus do céu, ai, a gente pode ser o pai. O pastor foi pego com cerveja na geladeira, meu Deus do céu, ai. Qual foi aquele pastor hoje que muriu? Foi pego. Que grande ministério. Foi pego, bebendo cerveja num grupo de amigos. Ou então é envolvido com trambicagem de dinheiro. A gente fica, né? Mas os delitos dos quais ele cometeu, ele reconheceu, também são gravíssimos. Extremamente graves. E a igreja, ela tem que ter essa maturidade, irmãos, e digo com muita humildade e com transparência diante de vocês. E que Deus guarde o meu coração para que eu permaneça assim. Eu não tenho vaidade de público. Eu não tenho necessidade de estar aqui. Eu não tenho vanglória de estar aqui. E o dia, Amauri, Jorge, Fernando, vocês têm a total liberdade de me chamar e apresentar. Irmão Ricardo, segundo a palavra, isso que você fez ou isso que você falou está errado, você tem que se retratar. Como eu já fui exortado aqui publicamente diante da igreja, e quem é mais antigo aqui sabe, e acatei com muita humildade a minha exortação, me retratei publicamente diante da igreja. Eu não tenho essa vaidade, mano. Porque eu quero ir para o céu. Eu aprendi com meu Jesus, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, assim encontrarei descanso para as vossas almas. Então não é porque é pastor, presbítero, diácono que não é digno de repreensão. Todos nós somos. Todos nós somos. Então vocês observando qualquer comportamento ou qualquer doutrina que não está embasado biblicamente, vocês têm o direito de repreender. Sabe por quê? Porque pastor não é dono de igreja, tá? A igreja não pertence a pastor nenhum. A igreja cristã nossa, na verdade, não é do pastor Elvis. A igreja cristã não é do pastor Ricardo. Ela não é do Jorge, do Tiago, do Hélio, não é de ninguém. De quem que ela é, pastor? Ela é de Jesus, amado. Aleluia! Ela é de Cristo Jesus. Foi Ele que deu o sangue, foi Ele que verteu o sangue, foi Ele que comprou. E ninguém tem o direito de agir com a igreja como ditador, como autoritário,
ou como alguém que tem o direito, a autonomia de comandar a vida de qualquer um que seja. Você tem que vestir assim, você tem que ter isso, você não tem que ser isso. Se você for para algum lugar, você tem que me avisar, você tem que... Não. E a gente vive também o extremo também, de não considerar também a autoridade pastoral. Pelo fato de eu ter essa liberdade também, não devo nenhum tipo de satisfação em uma decisão que eu vou tomar. Aí quando o caldo entorna, lembra. Mas quando é para tomar conselho, não lembra. Então são esses dois extremos, amor. A gente tem que aprender. Não é subserviência exacerbada, cega e absoluta, mas também não é uma emancipação absoluta e plena da sua liderança. Isso não pode ocorrer. Isso faz com que a gente desvie da fé de maneira rápida e sutil. Foi isso que aconteceu com a igreja de Gálatas. Se você não veio ou não assistiu, está no canal, está na playlist lá da Carta aos Gálatas, Exposição Bíblica Gálatas. Você entra no canal da igreja, vira da consciência, playlist, está lá, primeira aula. Então Paulo ele fica indignado que após ele se converter e fazer a sua viagem missionária e começar a plantar igrejas, ele toma por conhecimento que a igreja da qual ele discipulou, ele ensinou, ele deixou uma liderança, ela deixou o evangelho de Cristo e se submeteu ao legalismo judaico. Ele diz: admiro que de tão depressa vocês deixais o evangelho de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. O que ele quer dizer? Não há outro evangelho. Só há um evangelho. E é o evangelho de Cristo. E Paulo é muito categórico, ele diz: irmãos, preste atenção nisso, escute isso, igreja. Ele diz: se eu mesmo, ou um anjo do céu, ou qualquer outro, pregar um outro evangelho, seja anátema. Então não é, irmãos, porque pastor fulano de tal, pastor Bertão, que é o detentor da verdade absoluta, não. Está enquadrado, é bíblico, está correto, glória a Deus. Não está, maldição. É maldição. Então Paulo, a partir do capítulo 2, ele está fazendo uma defesa primeiro do seu apostolado. Por quê? Ele está indo para lá para resolver essa demanda, esse problema que está perturbando a igreja. Porque causa uma perturbação, causa um incômodo, causa uma inquietação, causa um burburinho. É aquela coisa que acontece e fica aquele frisson, todo mundo alvoroçado. Meu Deus, o que é isso? Será que é isso? Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que tirar? Se eu não fazer, eu não sou salvo. Se eu não fazer, se eu não for, se eu não... Causa uma inquietação. E esses falsos irmãos, dos quais Paulo denomina, eles são reais. Eles existem. E Paulo tem que fazer uma autodefesa, porque eles estavam primeiro acusando o apóstolo Paulo de ser um falso judeu e de ser um falso apóstolo. Falso judeu por causa de quê? Porque Paulo estava rebatendo as tradições judaicas. E os judaizantes que se converteram a Cristo, mas não largaram as tradições, eles trouxeram para dentro do evangelho, eles não aceitaram. Aí Paulo, quando se colocava como apóstolo, eles falavam: você não é. Você não é, você é um falso apóstolo. Porque você não andou com Cristo. Você não foi chamado por Cristo. Aí ele diz: não, eu fui chamado pelo Senhor. Eu fui discipulado por Ele. Eu fui enviado por Ele. Então sim, eu tenho uma autoridade para ensinar o que eu estou ensinando. Vamos entrar no texto. Passaram 14 anos. Se passaram 14 anos aqui, é após a conversão dele. Após a conversão dele. Paulo, se não me engano, se converteu no ano 35 depois de Cristo. Passaram 14 anos, ele diz: subi uma vez mais a Jerusalém. Por que ele diz uma vez mais? Porque no 18, você vê aqui, ó, capítulo 1, versículo 17. Vamos 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. De quem que ele está querendo dizer? Dos demais apóstolos que estavam vivos. Aí ele está dizendo:
mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. E depois, passados 3 anos após a conversão dele, aí ele vai para Jerusalém. Fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Por que ele está fazendo essa refutação? O que ele quer dizer? Olha só, depois da minha conversão, eu só fui a primeira vez 3 anos depois da minha conversão a Jerusalém. Eu tive com Pedro. E para que ele foi lá? Ele foi para ver se aquilo que ele pregava estava de acordo com aquilo que Pedro ensinava. Então ele está falando, o evangelho que eu estou pregando, eu não aprendi dos apóstolos. Eu aprendi de Jesus Cristo. Eu aprendi do Senhor. Então ele está refutando isso aí. Ele está querendo dizer que o apostolado dele é verdadeiro, é bíblico, é canônico, é teológico e é histórico. E nessa ocasião, em companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo. Por que ele leva Tito? Porque Paulo é estratégico, Tito era grego. Então o que ele queria fazer? Vão levar Tito para ver o que eles vão fazer lá. Se eles vão agora inquietar Tito a se circuncidar. E rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, ou seja, o ministério, o presbitério, aqueles que eram coluna da igreja naquele período, para que de algum modo não corresse ou houvesse me esforçado inutilmente. Eu coloquei uma outra versão aqui, mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Então o que ele está a dizer é, eu fui até ele e expus o evangelho que eu ensino a gentios lá. O fato dele dizer aqui, para que de algum modo eu não corresse ou houvesse me esforçado inutilmente ou corrido em vão, é mais ou menos assim. Olha só, eu fui lá e preguei o evangelho, ensinei diante deles. Pedro também expôs o evangelho, e nós fizemos uma acariação. E se tiver tudo de acordo, ok. Se não, um limpa, o outro suja. É mais ou menos isso, amado. O pastor Elvis vem aqui na quinta-feira, prega uma coisa, chega no domingo, prega outra. Ele vem e limpa, no domingo suja. Ele vem e limpa, no domingo suja. Ele vem e limpa, no domingo suja. Ele está falando, eu estou trabalhando em vão. Aí Paulo está falando, eu só fui lá para ver se aquilo que eu estou ensinando está de acordo. Mas não significa que eu aprendi deles. Eu aprendi do Senhor, foi Ele que me revelou. E se Ele me revelou e revelou também eles, vai estar de acordo. Que a palavra é uma só. E Ele inspirou, eles também me inspirou. Então vamos ver, vamos fazer uma acariação para ver se é necessário os irmãos gentios se circuncidar. Porque em Cristo o rito cerimonial, é isso que nós temos que entender, foi abolido. Tal qual circuncidar, guardar o sábado, purificação, determinados alimentos e sacrifícios foram abolidos em Cristo. E eles, os judeus cristãos, dizem que se converteram a Cristo, mas queriam levar o legalismo da lei. Isso causou um burburinho violento. Causou um burburinho. Para isso foi necessário um concílio em Jerusalém para determinar isso. E por que isso é importante, amado? E por que isso é sério demais? Porque isso mexe com a salvação. Isso mexe com a doutrina da salvação. Se qualquer igreja que se diz cristã, evangélica, colocar qualquer empecilho que não a fé em Jesus Cristo para ser salvo, o nome disso é legalismo e obra de homens. Porque o homem não é salvo por obra alguma, mas pela fé em Jesus. Isso é o evangelho. Isso nos escandaliza, por quê? Porque a gente tem ensinado errado, sem ensinado errado. Exatamente. Mas Deus, na sua soberania, graças a Deus, não permitiu isso. Mesmo Pedro tendo aprendido com Jesus, a gente ainda sem ensinado errado.
Aí você já, é um bom detalhe, né? Aí você percebe também que qualquer ser humano, qualquer liderança pastoral, ela pode errar, ela pode se equivocar. Olha o detalhe que alguém levantou. Mesmo Pedro, tendo aprendido com Cristo, mesmo após a descida do Espírito Santo, mesmo após ele ter sido revestido de poder, ainda assim, ele tinha alguns equívocos, vamos colocar dessa maneira, alguns erros, comportamentos de dissimulação. Ele estava com os gentios, ele era um. Ele estava com os judeus, ele era outro. E ele, numa certa medida, ele ainda, acredito eu, e que eu não afirmo, acredito eu, que ele pregava o evangelho da circuncisão aos gentios. E isso fez com que Paulo ficasse indignado. E isso é ruim, irmão, sabe por quê? Porque o neopuritanismo, porque é algo novo, religiosidade exacerbada demais. Não, tu vê um filme? Não, você não é santo não. Você foi no shopping? Você não é tão santo não. O que você está usando aí? Isso não é de Deus não. Baseado em quê, irmão? Baseado em quê? De qual fundamento? Não, pastor, então, porque é do diabo, irmão. A gente tem que analisar. Eu não estou dizendo que qualquer coisa, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer, nós temos que ter essa sensibilidade para não se tornar, já vou te passar meu diabo, para não se tornar, só pode perder o raciocínio, para nós não se tornarmos esse tipo de gente aqui que se intrometeu na liberdade cristã dos gentios para colocar fardo, para colocar peso. Aí Paulo falou, essa galera aqui é falso irmão. Eles entraram em nosso meio para se infiltrar e observar a nossa liberdade em Cristo, querendo nos colocar de novo a servidão. Com isso, qual é a base dos cristãos? Sempre vai ser a Bíblia, gente. Se a Bíblia colocar algo como anátema, como ligado ao diabo, como ligado à maldade, como ligado à malícia, à perversidade, à libertinagem, a brechas, a qualquer coisa que não é atribuída ao Senhor, a gente deve sim renunciar. Mas o fato de alguém, qualquer pessoa que seja, taxar algo em cima de mim e falar que se eu comendo, bebendo, vestindo esse tipo de coisa eu vou para o inferno, é legalismo. Fala, meu amado. Oi? Exatamente. Legalismo. Não, você não vai tomar a ceia do Senhor porque você não é casado. Seu marido é da igreja e você não. Então você não vai ser. Gente, eu passei por isso. Não que eu não era casado. Eu era casado, mas pelo fato de eu não ser batizado nas águas na igreja na qual eu me converti, eu não podia cear. Irmão, pensa na tristeza violenta. Eu chorava igual criança naquele momento de ceia, porque eu queria participar. E o pastor falava, ó, quem é batizado, quem é casado, fala com todo cuidado, com todo amor, mas irmão, não adianta, irmão. Porque no seu coração você já entende, eu recebi a Cristo, eu sou transformado, eu me arrependi dos meus pecados, eu sei que Ele morreu por mim, eu sei que Ele me salvou, Ele é meu Redentor, Ele é o amado da minha alma. E o homem está falando que eu não posso, por quê? Isso é pesado demais, irmão. Isso é terrível. Irmão, essa rigidez, fala meu pastor, só para me lembrar, essa rigidez legalista ela é terrível. Uma das mensagens que ele pregou acerca de casamento causou um reboliço aqui, ó. Causou um reboliço aqui. Por causa de dureza, por causa de religiosidade exacerbada. Torna a dizer, não significa que ele não é homem de Deus, para mim ele é homem de Deus. Por mais que a teologia dele é diferente da nossa, ele é calvinista, nós temos uma linha mais armeniana, mas ele é homem de Deus, para mim ele é homem de Deus, primeiro pela postura dele de homem, mas é homem de Deus, mas como qualquer homem de Deus é também. Fala, irmão.
fala, não dá para ouvir direito não. Quem não era, começou a uva. Sim, lá tinha esse hábito. Quem não era batizado, para representar o cálice, tinha uva verde, né? Tinha uvinha verde. E para representar o pão, tinha um pendãozinho de trigo. Gente, que tristeza. Aí eu guardava todo o pendãozinho de trigo dentro da minha Bíblia. Mais um que eu não participo, mais um. Ia contando, que tristeza. Quando que vai acabar? Fala. O meu parente que o senhor recebeu há pouco tempo, Sim. está um pouco também por causa disso. Da questão do casamento, tem que esperar, voltar, dessas pregações aí. Preso, irmão. Irmão, isso é uma maldição. É uma maldição. Aí foi necessário que um concílio para decidir algo que pelo Evangelho já estava explícito. Mas teve que ter um concílio doutrinário entre as colunas da igreja na época para ratificar. E vamos ver isso aqui? Atos 15. Vamos lá. Atos 15. Depois vamos voltar de novo para Gálatas. Atos 15 agora. Quem achou, ajuda aí, por favor. Vou citando os versículos que você vai ler. Atos 15, versículo 1. Rápido, por favor, pode ganhar tempo, amados. Então, Fico com vergonha de ler, não. Vamos embora, é Bíblia. então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam a seus irmãos: se vós não circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Opa! É sério isso aqui, sim ou não? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos. 2 pontos. O que eles ensinavam? Se vós não circuncidais conforme o uso de Moisés, não podeis circuncidar. Meu amigo, salvar. Meu amigo, tinha que cortar, meu irmão. Aí o cara tinha que ser crente demais, sim ou não? Aqui tem que ser crente, filho. As pessoas estão aceitando, mano. Falou, eu quero ser salvo. Tudo bem, eu me submeto a circuncisão. Eu me submeto. Eu aceito. Versículo 2, Almir. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Pula para o 17, Almir. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Pode ir. Que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrevendo-nos que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição do que é sufocado e do sangue. 24, Almir. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo dado mandamento. 28. Na verdade, pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Opa, olha um detalhe importante. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas, o que está escrito aí? Necessárias. Então, a coisa primordial, fundamental, nevrálgica aos gentios eram essas coisas aqui. Quais são? Pode ler aí, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. 30 e 31 para fechar. E quando a leram, alegraram-se pela exortação.
Pode ir? Até do 30 e 31, versículo 30 e 31. Tendo-se eles, Isso. então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Amém. Então, note que quando a igreja leu, ou melhor, ouviu o que ficou determinado, eles celebraram, irmão. Agora, quem tinha passado pela faca já era. Quem cortou já era. Quem não cortou, glória! Aleluia! Glória a Deus! Entendeu? Celebraram. Fala, não. Sim. Estava em fornicação, fazendo o trocadilho da palavra grega porneia. Isso fala de relações ilícitas. Muito. Causou um rebuliço violento. Estão entendendo, amado? Então, esse legalismo exacerbado, ele causa uma destruição na mente de pessoas, na vida de outras pessoas. Porque ele se perturba e perturba o outro. Ele vai se intrometendo em negócios alheios concernentes à salvação, e isso é perigoso, isso é legalismo. Vamos ver aqui um outro texto aqui acerca disso, interessante. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 4. A palavra do apóstolo Paulo diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Na declaração dele ele diz: eu persuadi, eu tentei manipular, eu resisti a eles e à palavra de Deus, por causa da minha dureza. Palavras persuasivas. Versículo 5: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados e crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem, amados? Dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O que ele quer dizer com essas palavras aqui? Não é necessário mais circuncidar. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou no meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quando ele diz isso daqui, o que ele quer dizer? Os demônios não podem nos acusar. Satanás não pode impor acusação sobre nós, porque o escrito que nos era contrário, Cristo rasgou e publicamente triunfou sobre eles. Agora, como nós que não temos mais a condição de sermos acusados pelos demônios, por Satanás, vamos permitir que homens nos sujeitem, amados irmãos, a legalismo? Como? Seria um absurdo. Seria um absurdo. Quer ver um legalismo? Eu entendo a época, mas vamos pegar aqui um legalismo que permeou, acredito eu, da década de 80, 90, acho que início dos anos 2000 ainda um pouquinho. Ou é isso ou é o contrário disso. A irmã Sandra aqui tem mais idade, caminha na fé há um bom tempo. Ismael, Marina também. Marina aqui? Tá não. Nós temos uns irmãos aqui que tem bastante tempo aí.
As mulheres não podiam vestir calça jeans. Podiam, irmã? Não podia. Porque os pastores não permitiam. Tá entendendo? Goiaba, como é que você está vestindo hoje? Para fora da igreja. Sai! Nem cortar o cabelo. É um absurdo, irmão. Tem igreja que até hoje é assim. É um absurdo. Pati e Márcio foram pregar comigo, numa igreja que eu fui em Caxias. Aí, toda aquela protocolo. Pastor, senta aqui, pastor. Eu falei, não, vou ficar aqui, irmão, tranquilo. Não, senta aqui, vou ficar aqui, irmão. O irmão que vem contigo, ele é o quê? Ele é servo de Deus junto comigo, irmão. Não, eu sei, mas ele é o quê? Obreiro, diácono, levita, o que ele é? É servo, mano, é servo, mano. E a irmã que está com ele? A esposa dele. Ela é o quê? É serva, mano. Meu Deus. Não, porque eu fico, ela está aqui para dar oportunidade para eles. Tá? Mas só tem um porém. Ela não vai poder ter oportunidade não, porque ela está de calça. Estava de calça, não me engano. Ela não vai poder ter oportunidade não, porque ela está de calça. Vendeu a paz, você percebeu? Deram nem a paz do Senhor a parte. Ninguém, gente. Estão entendendo o que a gente está falando, gente? Não permitiu o Pati ter uma saudação, uma oportunidade na igreja, que sabe que ela estava de calça. Isso é um absurdo, gente. Fala, mano. Na minha época, eu tinha lá uns 15 anos, 14 anos. Eu lembro que não podia cortar cabelo, usar brinco, passar batom. É, a mulher no caso, né? A mulher. Ah, é o homem, opa. Opa. Aí eu concordo. Não, moço, eu pulo. Eu não podia ficar barbudo, Mas aí eu estava excluído de igual. Não prega. Não prega. Não prega. Tem igreja, irmão, se você não colocar a gravata, você não prega. Se você não colocar a gravata, você não prega. Oi? Se não tiver com paletó. Pastor, ainda tem umas que estão colocando os homens de um lado e as mulheres do outro. Sim. Aí Tem eu isso. compraria no acredito na igreja que me separar dele, então vou embora. Então vou embora. Foi sério. O problema maior é o seguinte, olha só, o que acontece? Tem igreja, acho que tem igreja até hoje assim. Você entra na igreja, aí vem os obreiros e fala assim, não, você senta lá, sua esposa senta lá. Eu falei, vem cá, eu sou casado. Eu sou casado. Você é casado, tem que separar. Aí, não, que é a ordem da igreja. Então, sinto muito, estou indo embora. A Bíblia diz que não pode separar, né, o casal, o formado, mas dentro da igreja. E os homens querem separar. Não pode fazer isso. Eu falo, aonde que está fundamentada essa doutrina? Não, mas aí fala assim, mas é a doutrina da igreja, não é da palavra. Então, fala Deus. Deus que revelou para ele isso aí. Qual Deus? Qual Deus que revelou para você? Ei, pastor, Oi? na Iguatu tinha uma igreja lá que não podia usar calça. Mulher ou homem? Mas mulher. É, tem que saber o quê. Não, é mulher. Mas mini saia podia. Isso, pastor, aí. Aí o que aconteceu? Aí as mulheres casadas, às vezes viam isso, elas fizeram um documento pedindo o pastor para fazer, já que não pode sair, então não pode calça, porque era mais viável usar calça, tampava mais do que as saias. Filho de Belial, rapaz. Parente de Ofini Finé, esse cara aí. Isso aí é certo. Então, vocês estão vendo que vão surgindo detalhes atuais. Não é mais a circuncisão, mas são essas coisas aí. Entendeu? Deixa eu terminar de ler um texto de Colossenses, que é um texto interessante. Parece no 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Não tem isso? Não tem isso aí? Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, ou seja, coisas espirituais.
metendo-se em coisas, olha aí, Vitor, aqui, ó, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda das ordenanças como se viveis no mundo, tais quais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da onde? Da carne. Então, até coisas que parecem ser salutar, para ser espiritual, é só uma satisfação carnal, se não está fundamentado na Escritura. É onde eu estou falando, a igreja ela tem que transitar entre o equilíbrio. Não é pelo fato, igual Henrique falou, não pode calça, mas pode mini saia. Não, gente, aí também não. Coisa sacrificada. Esse equilíbrio aí. Ninguém te julga pelo comer, então eu posso comer qualquer coisa? Não posso comer qualquer coisa. Em Atos diz que eu não posso comer coisa sufocada. O que seria coisa sufocada para a gente hoje? Um frango a molho pardo. Na minha época tinha muito, hoje acho que as pessoas não fazem tanto. Mas na minha época tinha muito. As mães matavam ali o frango, aí deixava lá o franguinho, tadinho, né? Peixe assim esguichado e lá o sanguinho. Chouriço também, né? Chouriço, é. Aí daquele sangue ali, o que elas faziam ali? Faziam um frango ao molho pardo. O sangue do frango. Biblicamente, não é salutar. Um cristão não deveria comer um chouriço, um frango ao molho pardo, ou qualquer coisa com sangue. A Bíblia proíbe. Pastor, não tinha conhecimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora que eu tenho, eu devo evitar. Para ser um cristão bíblico, genuíno. Amém, Ana? Podemos continuar? Vamos voltar para Gálatas lá. Pastor, rapidinho, esse sábado aqui joga por terra que o adventista pensa? Sim, porque ele julga que se não guardar o sábado, não é salvo. Não é sábado, não é salvo. Descanso. A palavra grega para o sábado ali é descanso. Descanso eternal no Senhor, não é a guarda de um dia específico. Entendeu? Mas os adventistas falam, tem que guardar, que é mandamento do Senhor, tem que guardar. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Está aqui um texto que refuta. Entendeu? Mas você não está errado. Se você tirar um sábado para você orar, Não, você não está entrando nesse. está errado eu dizer que se você não fizer, você não é salvo. Agora, se eu separar um dia, seja domingo, segunda, terça, quarta, qualquer dia que seja, eu separar para o Senhor, aí a gente vai se fundamentar onde? Romanos capítulo 14 fala isso. Um guarda-dia, outro não. Mas se fala para o Senhor, amém. O que eu não posso é falar, você não guarda, você não é salvo não. Entendeu? Podemos? Vou pegar aqui o versículo 4 ainda de Gálatas. E vou até o 8. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Contudo, olha o que Paulo vai dizer: contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram, ou seja, me acrescentaram a nada o Evangelho que Cristo me confiou. Versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, porquanto Deus
que operou por meio de Pedro, como apóstolo dos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Então, quando eles ouviram do apóstolo Paulo, eles falaram, realmente o Senhor confiou a ele um apostolado bíblico, canônico. E um detalhezinho que eu não coloquei aqui, mas eu julgo importante nós irmos. Efésios, vai lá em Efésios capítulo 4, veio aqui na mente agora, acerca do apostolado. Efésios. Aqui. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo aqui é Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos. Esse uns aqui, no grego, ele diz muita coisa, sabe por quê? Porque olha só como é que o texto vai falar, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O fato dele colocar só esse uns aqui, significa que uns apóstolos é o grupo fechado que ele escolheu. Não é mais apóstolo como era o apostolado bíblico, que teve os 12, fora Judas que caiu, e Paulo foi inserido. Tanto que depois ele muda a narrativa da sua escrita, ele diz, uns para apóstolos e outros. Então o espírito profético permanece, não como Elias, não como Eliseu ou como Jeremias, que a profecia dele se tornou cânon bíblico. Mas Deus dá a capacidade de alguém ter um espírito profético, mas não a capacidade profética e aquilo que ele falar é bíblico. Então ele diz, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, mas uns apóstolos é só os 12. Pastor, esses caras aqui são apóstolos aí, apóstolos de mentira. Apóstolo de mentira. Estão entendendo? Apóstolo de mentira. Valdomiro, mentira. O Agenor Truque, mentira. Mentira, mano. Todos eles. De Magela, Rafael, mentira. Mentira. O que eles querem? Eles querem se colocar como superiores aos outros. É só para isso, mais nada. Aí você pega a chamada do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, você vai ver as credenciais. Você pega em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver as credenciais. Deixa eu continuar, em Gálatas, vamos voltar. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos a gentios e a eles a circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Então Tiago, Pedro e João, ali eles se submeteram, reconheceram e falaram, Paulo, realmente você está certo. Só uma ressalva, não se esquece dos pobres não, porque isso o nosso Senhor de fato nos orientou. Não se esquece dos pobres não, mas todo legalismo judaico a gente abole. Fizeram um concílio, ficou decidido, carne sufocada, a fornicação, a questão dos ídolos, isso você se abstém. Agora, lembre-se dos pobres. Tudo bem, reconhecendo o seu apostolado aos que em circuncisão, ou seja, aos gentios. Só que Pedro reconhece, ele aceita, mas isso aqui é perturbador no meio da igreja, a hipocrisia. Porque quando os da circuncisão chegam, ele tem um comportamento. Quando chega os da incircuncisão, ou seja, os gentios, ele tem um outro comportamento.
Aí Paulo, que é um cristão firme, ele nos ensina como é que a gente deve fazer. Vamos lá, versículo 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face. A gente tem dificuldade de fazer isso aqui, não tem, gente? É mais fácil fazer fofoca, né? É mais fácil falar para o outro. É mais fácil comunicar um do lado. Por que nós não temos coragem de chegar até o irmão e falar o que tem que ser falado? Isso eu digo, não é, eu vou expor, eu vou machucar, vou ferir. Não. Mas ser claro, ser específico, ser bíblico, ser manso e falar. E, se necessário, repreender. Paulo, ele vai até Pedro e o enfrenta. Eu enfrentei face a face. Na outra versão está como? Oi? Me resisti na cara. Outro está como? Está esse, né? Resisti, me enfrentei face a face. Aí nessa versão aqui, ó, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então ele olhava um grupo judaico cristão chegando, ele ia no sapatinho, ó, e ficava lá com eles. Quando esse povo judaizante saía, aí ele se achegava aos gentios. Aí Paulo está só observando, mas ele não só observa, ele toma atitude de ir lá e falar. De ir lá e falar. Versículo 13, eu parei? E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele na mesma atitude hipócrita. De modo que até mesmo Barnabé, olha como é que isso é contagiante. De modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro, diante de todos. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios, e não se conforme à tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não pecadores como os gentios. Ele faz um confronto, amor. Ele diz, você está com ele e se comporta como gentil, fora dele, judeu, e quer obrigar ele a viver como judeu? Tu está errado. Está errado. Está errado. Pastor, Oi? pode se chamar isso de palavra doida? Sim. Fala uma coisa, outra. Fala uma coisa, depois fala outra. Fala uma coisa, vive outra. O comportamento dele foi reprovado. A atitude dele no seio da igreja foi reprovada. E ele levou outras pessoas a se portar como ele. Até Barnabé, olha isso, mano. Andava com Paulo. Viu o comportamento de Pedro e foi se deixando levar. A gente pode ser facilmente levado por um comportamento equivocado dentro da própria igreja, fazendo acepção de pessoas. Isso é terrível. O nome disso é hipocrisia. É ter um comportamento dobre. Tem que ser uma coisa só, mano. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente entender que isso é muito sério. E a gente deve levar em consideração o nosso comportamento. Aqui, fora daqui. Eu aqui com o Glaucio ou com o Vitinho. Eu tenho que ser a mesma pessoa, mano. Eu com o Luiz ou com o Lúcio. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu não posso destratar o Lúcio em detrimento do Luiz. Ou eu não posso destratar. Não posso destratar, mano. Ou eu tenho um comportamento com um e de repente com o outro ser uma coisa. Eu não posso. Não podemos. E eu não estou dizendo, mas irmão, de repente um descuido, uma falta de atenção, é algo programado. Algo que faz consciente. Esse é o comportamento de Pedro.
Deixa eu ler aqui esses 3 textos aqui rapidinho, para eu já entrar na minha parte final e a gente termina. Sobre esse comportamento duvidoso que algumas pessoas possam ter no meio da igreja. E a gente deve repreender para que a pessoa possa se consertar, para que a pessoa possa se enquadrar. Agora, apresenta argumentos. Romanos capítulo 2, versículo 1, a palavra diz: portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo, e bem sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus que leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza, olha isso, vê se não casa muito bem com a situação, ou com o legalismo, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, em desoras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, a qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que fazer o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Por que Paulo fala isso aqui em Romanos capítulo 2? Porque no capítulo 1 ele está, descendo o bambu nos ímpios, nos gentios. Aos judeus, é isso mesmo, Paulo, dessa madeira. É igual quando o pastor está pregando a mensagem dura, né? Aí o fariseu logo bravo: é isso aí, é mensagem dura mesmo, tem que bater, maconheiro vai pro inferno, mentira vai pro inferno, os políticos pro inferno, vão, mano. Mas ele fala: e você, legalista? E você, hipócrita? Falso religioso, bota a roupinha, tudo igual matinho, tudo bonitinho, faz carinha de humilde, paz do Senhor, mas é maldoso. O Iago gosta. Não é gosta, não. Mas dentro, amado, é perverso, é malicioso, é maldoso, é duro, não perdoa, não tem misericórdia. Paulo falou: até Deus é benevolente, é misericordioso, é longânimo, e você quer condenar o outro. Você mesmo é reprovado. Isso é hipocrisia, mano. Isso é fingimento. Nós não podemos ser assim. 1 de Pedro 2,1 fala: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, porque junto à hipocrisia tem a inveja. Então nós temos que deixar o fingimento, porque isso faz parte de uma natureza hipócrita, mentirosa, fingida. Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? A questão é o fruto, gente. É o fruto. E o primeiro fruto que se manifesta num cristão genuíno é o amor, amado. É o amor. Então, se tiver dureza sem amor, não adianta. Se tiver dureza sem misericórdia, não adianta. Não adianta. Tem que ter misericórdia, tem que ter graça. Jesus Cristo disse em Mateus 22,18: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que experimentais a mim, hipócritas? Jesus Cristo sabe, amado. Sabe. E terminando aqui, grupo de louvor, vamos cantar do louvor aqui, eu termino. Versículo 16 até o final. Não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que Jesus fez, amado, que nós somos salvos. É isso que Paulo está refutando. Mas, pastor,
Se eu sou um salvo, eu não tenho coisas a fazer. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa hoje. Que não é cristã. Por sinal, é espírita. Ela falou, ela citou um exemplo do bairro, que alguém se diz cristão, teve um problema e tal, ela começou a falar, eu não perguntei, não questionei nada, ela começou a falar demais. A pessoa gosta de conversar. E ela foi falando, não sei o que, pastor, fez assim, aconteceu, passou de casa, não, mas era assim, era assim, sabia bem da vida da pessoa, falando, não sei o que. Mas eu vou para ser crente assim, mas eu sou legal. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, não sou isso, eu não sou aquilo, não sou aquilo. Olha, só estava falando mal, né? Da outra pessoa. Eu falei, eu não sabia dessa pessoa, eu não sabia nada disso, não. Eu falei, mas isso não é condizente com a palavra. O fato dele fazer não significa que todos fazem, que todos são. A palavra denuncia isso. E mais, o fato da senhora dizer que o fato que eu não faço, eu não sou, isso também não leva a senhora para o céu, também não. Isso também não leva a senhora para o céu. Não, mas eu também não sou tão mal assim. E, gente, está entendendo? Então não é o que você faz ou deixa de fazer. Quando eu me transformo em uma nova criatura, eu mudo sim o meu comportamento. Mas eu não faço para ser. Eu não faço para ser. Eu faço porque sou. Você está entendendo? É diferente. Eu não vou fazer para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo em Cristo. Por aquilo que Ele fez por mim na cruz. E eu criei, eu dei crédito, eu confiei, eu confio, eu vivo. É por esse fato. Aí Paulo, ele vai chegar no seu objetivo final, pelo menos ainda no capítulo 2, ele diz: estamos plenamente conscientes que possamos estar, a igreja cristã da verdade, conscientes. Entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós, mesmo somos pecadores. Será Cristo então o ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro construir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Lembra no capítulo 1 aqui que eu falei? Eu apresentei aqui os 10 mandamentos. Eu fui citando. Esse aqui, a gente quebrou? Aí eu, esse outro aqui, eu. Todos nós transgredimos a lei de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que todos nós pecamos. Então como que eu vou ser salvo pela obra da lei? Se eu sou um transgressor da lei. Só tem um modo de escapar, amado, da lei implacável de Deus. É confiando a sua vida toda em Jesus Cristo. É de aceitar o sacrifício do Cordeiro. É de entender que foi por você que Ele morreu. É entender que quando Ele falou Tel Pelestai, está consumado, Ele está falando: eu te liberto do poder do pecado, pelo poder do meu sangue. Eu que venci a morte, venci o inferno, o diabo, e ressuscitei. Você em mim pode ser salvo. Não é pela circuncisão, não é pelo sábado, não é pela lua nova, as festas, pelos ritos de purificação ou sacrifício. Você não vai se salvar. Mas é pela fé em mim, que morri por você, e agora eu quero que você viva para mim. É onde que Paulo ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça de Deus provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Aleluia, aleluia. O que ele está a dizer é: a minha carne, que não pode praticar bem algum, ela foi crucificada, ela está morta, e eu ressuscitei pelo poder de Deus, assim como ele ressuscitou a Cristo. Eu estou crucificado com ele. O meu velho homem foi crucificado com ele. Não é os ritos de Moisés, não é a lei de Moisés, não é a pedra, não é lei de homens, não é calça jeans, senta aqui, senta lá, não come isso, não come isso. Não é isso, amado. É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. É a fé no Filho de Deus. Romanos 6, 7 diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que ele está dizendo? Aquele que morreu como Cristo morreu na cruz, ele agora está justificado do pecado, está livre do pecado, está livre. Ele não se submete mais aos prazeres do pecado, porque ele foi crucificado como Cristo. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ou seja, ele entende que ele vive para a glória de Deus e não por ritos, amado. Eu vi um vídeo essa semana de um homem vindo, ô Bia, acho que lá do pessoal lá onde você mora, lá, da onde que é? Aracaju? Ele indo de Aracaju para um outro lugar, mais de 100 quilômetros, com uma cruz de madeira, mano. Com uma cruz de madeira, pagando promessas, penitências, achando que seria aceito por Deus por fazer isso. Um homem de quase uns 70 anos, pela religiosidade, amado. Isso não salva. Isso não salva. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Devemos viver para a glória de Deus. 2 Coríntios 5,15 diz: ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 1 Tessalonicenses 5,8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, com Cristo. Pedro diz algo interessante, 1 Pedro 4,2: para que no tempo que vos resta na carne, não viváis mais segundo as concupiscências dos homens, ou seja, os desejos que os homens impõem, ou falam para você remover, mas segundo a vontade de Deus. Devemos viver segundo a vontade de Deus, igreja, não é de homem nenhum. Eu termino com esse texto clássico que eu amo, 1 Coríntios 10, 31 em diante. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim possam salvar. Olha o que Paulo está querendo dizer aqui, amado. Porte de modo que não dê escândalo para ninguém. Ninguém se escandalize da sua forma de viver. Que a sua vida glorifique a Deus. Com isso eu devo evitar sim algumas coisas, ou boa parte de situações. Mas ele fala, olha só: contudo também eu,
em tudo agrada a todos, não buscando o meu próprio proveito. O que ele está falando? Ainda que o que eu possa fazer possa ser lícito, mas se aquilo for escandalizar algum irmão, eu vou deixar. Levi me deu um exemplo interessante esses dias, que alguns irmãos, lembra, Levi, você falou comigo? Alguns irmãos tinham um hábito, de uma outra igreja que o Levi falou, tinha um hábito de sentar lá de fora da casa, na porta, na frente, como muitos bairros, pessoas têm essa maneira de fazer, e eles botavam energético e ficavam bebendo energético, bebendo, lembra? Você falou comigo? Aí algumas pessoas passaram e se escandalizavam. Eles são da igreja, beber energético, não sei, não, isso demora e bebe a pinga, hein? Então aquilo estava causando escândalo. Pastor, é pecado beber energético? Na minha concepção, não, mano. Mas se o que eu faço está escandalizando outros, eu devo parar. Porque eu não devo buscar o meu próprio interesse, mas o que é do outro, para que o outro encontre o caminho da salvação. Então a gente não deve ser pedra de tropeço para ninguém, principalmente com o legalismo, mas vivendo uma fé pura, bíblica, santa, cristalina, no temor de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Isso é o Evangelho. Que possamos ser livres, irmão, de todo e qualquer legalismo. De todo e qualquer legalismo. Qualquer doutrina que esteja fora da palavra, a gente vem rejeitar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Ficamos de pé, aquele que pode, em nome de Jesus Cristo. Pastor Jorge. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, que estudo maravilhoso. Hoje eu conversava com o pastor Hélio, hoje pela tarde, justamente sobre esse vídeo que ele mandou para mim também, eu não sabia. A gente falava acerca, pastor, da atitude dele. Chegar diante da câmera e ali colocar para a igreja, colocar para aqueles que o seguem, a situação pela qual ele se encontra. A gente vê a atitude de um homem, a despeito de ter errado, ter caído, mas de um servo do Senhor, aonde cabe a nós, como servos também do Senhor, orarmos pela vida desse homem, para que o Senhor ele venha a se tratar, como ele disse no vídeo. Porque o legalismo, quantos nesses tempos de hoje estão com as suas máscaras por trás de púlpitos? Quantos nesse tempo de hoje estão fazendo de repente coisas até mesmo piores, mas estão ali? Não tem a coragem de chegar, de deixar o pastorado, enfim, e tem vivido tão somente o legalismo, se deixando ser enganado e enganando ainda muitos também. Assim como o pastor também falou acerca dele, da obediência que tem aos pastores, pastor Elvis, pastor Wellington. Eu também, meu pastor, faço das tuas palavras as minhas palavras também, porque também sou falho, também peco, também erro. E eu digo à igreja, para que isso venha dar exemplo também a cada um de nós, para que a gente de maneira alguma a gente venha no altar do Senhor prestar um culto que não seja com o nosso coração, com toda a nossa verdade dentro de cada um de nós para o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é santo. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele contempla, Ele vê cada um de nós. Salmo 139 fala disso, que Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Então a gente pode se esconder do pastor, da igreja, mas do Senhor a gente não tem como. Que a gente venha tirar nossas máscaras em nome de Jesus e servir ao Senhor com interesse de coração, porque Ele é santo.
E assim como Ele é santo, Ele chama para que nós também venhamos a viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Eu louvo o nome do Senhor por essa palavra. Peço perdão aos irmãos, passou um pouco do horário, mas é bem pertinente nessa noite, nesse dia de hoje, a gente assimilar tudo o que foi dito aqui nessa noite, não só hoje, mas desde o começo da carta de Gálatas. Eu vou ter que pegar para ver o primeiro capítulo, ainda não vi, mas eu estive aqui hoje, para a gente aprender do Senhor, aprender dele, não viver o legalismo daquilo que dele, não, mas a verdade da palavra do Senhor, que verdadeiramente nós venhamos viver, seja a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Curva sua fronte no nome de Jesus. Pai Santo e Deus Eterno, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Te somos gratos, Pai, em nome de Jesus, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tratou, que o Senhor falou a cada um de nós nessa noite, Senhor. Porque sabemos, Pai, que somos falhos, sim, Pai, somos pecadores, ó Deus. E necessitamos, Deus, a cada dia da Tua exortação, Pai. Porque como diz na Tua palavra, o Senhor exorta e corrige, Pai, o Filho a qual o Senhor ama, Deus. Tudo isso está demonstrando, Pai, o Teu amor por cada um de nós, Senhor. Cada palavra, Senhor, que o Senhor ministra no nosso coração, tudo isso mostra o quanto que o Senhor tem cuidado, o Senhor ama a cada um de nós, a ponto de entregar o Seu único Filho, Senhor, para que através dele nós tivéssemos vida e vida com abundância, Senhor. Nos ensina, Pai, a cada dia, Pai, a viver verdadeiramente a Tua palavra, Senhor, a não ser tão somente ouvinte dela, mas praticante, Senhor. Não permita, Pai, que de maneira alguma, Senhor, a gente venha viver um legalismo, Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que isso mata, Senhor, e assim como mata, ele pode contaminar também a outros, a Deus, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor, a estar de pé, Senhor, diante de Ti, Senhor, a fazer verdadeiramente a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a cumprir verdadeiramente os Seus mandamentos, ó Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor conhece a cada um de nós. A Tua palavra diz que quando estava sendo gerado, o Senhor já conhecia a nossa vida, Senhor. Então, Pai, seja conosco, Pai. Seja com cada um dos Teus filhos, ó Deus, daqueles que estão conectados nessa hora, Pai amado e santo, em nome de Jesus. Aqueles que ainda vão ouvir, Pai, essa mensagem ainda, Senhor, esse estudo, Deus, que o Senhor venha, Deus, trazer a luz, Pai, de cada um, Senhor, a Tua palavra, Deus, descortinando assim os olhos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para que possamos sim, Pai, viver inteiramente para o Senhor, ó Deus, buscando sim, Pai, em primeiro lugar, aquilo que é do alto, aquilo que é de cima. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse culto, a Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, pela adoração, Pai, que ela possa ter chegado, Pai, até o Teu trono de graça, Senhor. Seja conosco, Pai, nos conceda, Deus, uma semana ainda abençoada na Tua presença. Uma noite, Deus, abençoada na Tua presença. Nos leva, Senhor, guardados e protegidos, ó Deus, debaixo das Tuas potentes mãos, ó Deus, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. Somos gratos ao Senhor por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, que o amor de Deus e nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Se você é um desses, diga amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi o Senhor que operou. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.